Imagine um homem cuja simples menção do nome era capaz de fazer policiais experientes sentirem um frio na espinha. Um criminoso tão audacioso que suas fugas viraram lendas urbanas, tão violento que seus crimes chocaram até mesmo os mais experientes delegados. Este homem existiu de verdade, e seu nome ecoou pelo Nordeste brasileiro durante décadas: Marcos Capeta. Mas quem era realmente este homem que conseguiu burlar a polícia por tanto tempo? Como alguém se transformou no bandido mais perigoso do Nordeste? A história de Marcos Paulo Nery dos Santos, o verdadeiro nome por trás do apelido que causava terror, é uma fascinante demonstração de como a inteligência pode ser usada para fins completamente destrutivos. Marcos Capeta não era um criminoso comum, movido pelo desespero ou pela necessidade. Ele era um estrategista nato que escolheu deliberadamente o caminho do crime como forma de poder e enriquecimento. Sua mente calculista e sua total falta de escrúpulos o transformaram em uma das figuras mais temidas da criminalidade brasileira. Durante a década de 1990, Marcos Capeta já demonstrava sinais de uma ambição criminosa que ia muito além dos pequenos delitos. Ele não queria ser apenas mais um ladrão de esquina ou um criminoso ocasional. Desde o início de sua carreira no crime, ele tinha uma visão grandiosa: construir um império baseado no medo, na violência e no lucro fácil. Seus primeiros crimes já revelavam uma mente friamente calculista. Não eram atos impulsivos ou desesperados, mas operações cuidadosamente planejadas por alguém que via o crime como um negócio lucrativo. Marcos estudava suas vítimas como um predador estuda sua presa. Mapeava cada movimento, cada vulnerabilidade, cada oportunidade de lucro máximo. O que tornava Marcos Capeta especialmente perigoso era sua capacidade de combinar inteligência com absoluta crueldade. Ele não apenas planejava crimes, ele os executava com uma frieza que impressionava até mesmo outros criminosos. Sua reputação de brutalidade não era acidental, era uma ferramenta cuidadosamente cultivada para manter o controle sobre seu território e seus subordinados. Marcos não hesitava em usar a violência extrema quando isso servia aos seus propósitos. Ele entendia que no mundo do crime, a reputação de ser implacável era mais valiosa que qualquer arma. Por isso, cada crime que cometia era também uma demonstração de poder, um aviso para rivais e uma forma de consolidar sua posição no submundo criminoso. Foi nos assaltos a bancos que Marcos Capeta realmente mostrou sua genialidade criminosa. Durante os anos 1990, ele desenvolveu técnicas tão sofisticadas que seus crimes se tornaram casos de estudo para investigadores. Seus assaltos não eram apenas roubos, eram verdadeiras obras-primas do crime organizado. Marcos transformou o assalto a bancos em uma arte macabra. Ele estudava cada agência bancária durante semanas, não por necessidade, mas por perfeccionismo criminoso. Conhecia os horários dos funcionários, sabia quando havia mais dinheiro nos cofres, mapeava todas as rotas de fuga possíveis e até mesmo corrompia informantes dentro dos próprios bancos. Sua dedicação ao planejamento era obsessiva. Marcos não deixava nada ao acaso, porque via cada assalto como uma oportunidade de demonstrar sua superioridade sobre o sistema. Ele se orgulhava de executar crimes que pareciam impossíveis, de burlar sistemas de segurança que eram considerados invioláveis. O que realmente diferenciava Marcos de outros assaltantes era sua sede de reconhecimento. Ele não queria apenas o dinheiro, queria que todos soubessem que havia sido ele o responsável pelo crime. Seus assaltos tinham uma assinatura, um estilo único que servia como cartão de visitas para o mundo criminoso e para as autoridades. Os assaltos de Marcos Capeta eram marcados por uma violência calculada e espetacular.
Ele usava a brutalidade não apenas como meio de conseguir o que queria, mas como forma de arte perversa. Seus reféns saíam dos assaltos traumatizados, não apenas pelo roubo, mas pela demonstração fria de poder absoluto que haviam presenciado. Se os assaltos de Marcos Capeta eram impressionantes, suas fugas eram verdadeiramente épicas. Ele transformou o ato de escapar da polícia em uma forma de humilhar publicamente as autoridades. Cada fuga bem-sucedida era uma vitória pessoal e uma demonstração de sua superioridade intelectual sobre o sistema. Marcos não fugia por desespero. Ele fugia com estilo. Suas escapadas eram cuidadosamente orquestradas para causar o máximo impacto midiático possível. Ele queria que cada fuga fosse notícia, que cada escapada se tornasse uma lenda urbana que aumentasse ainda mais sua reputação. Sua capacidade de prever os movimentos da polícia não era sorte ou intuição. Era pura arrogância intelectual aplicada de forma sistemática. Marcos estudava os padrões policiais como um general estuda as táticas do inimigo. Ele se deleitava em estar sempre um passo à frente, em fazer as autoridades parecerem amadoras diante de sua genialidade criminosa. O que tornava suas fugas ainda mais impressionantes era o fato de que ele frequentemente poderia ter escapado de forma mais simples e discreta. Mas Marcos escolhia os métodos mais audaciosos e espetaculares porque queria alimentar sua própria lenda. Ele era viciado na adrenalina de desafiar o sistema e sair vitorioso. Suas fugas se tornaram tão famosas que começaram a inspirar outros criminosos e a gerar uma admiração perversa em parte da população. Marcos havia conseguido algo que poucos criminosos alcançam: transformar suas ações em entretenimento popular, fazendo com que pessoas comuns torcessem secretamente por suas escapadas. Conforme os anos passavam, Marcos Capeta revelou sua verdadeira ambição. Não queria ser apenas um criminoso bem-sucedido, queria ser o rei do crime no Nordeste brasileiro. Sua entrada no tráfico de drogas não foi uma evolução natural, foi uma escolha estratégica para ampliar seu poder e sua influência. Ele enxergou no narcotráfico uma oportunidade de construir algo muito maior que uma simples quadrilha de assaltantes. Marcos queria controlar territórios, comandar exércitos de soldados e ter o poder de vida e morte sobre centenas de pessoas. O tráfico de drogas oferecia exatamente essa oportunidade de poder absoluto. Sua entrada neste negócio foi calculada e brutal. Marcos não tentou negociar espaço com traficantes já estabelecidos. Ele simplesmente os eliminou ou os forçou a trabalhar para ele. Usou a mesma frieza que aplicava em seus assaltos para conquistar territórios e estabelecer sua supremacia. No mundo das drogas, o controle das rotas de narcóticos trouxe algo que Marcos sempre havia desejado: poder territorial real. Ele não era mais apenas um fugitivo habilidoso, era um verdadeiro senhor da guerra, controlando comunidades inteiras através do medo e da violência. Essa transformação marcou sua evolução de criminoso individual para líder de um império. Do mal com o poder territorial veio também a necessidade de defendê-lo através da violência extrema. Marcos começou a ordenar atentados não apenas por necessidade, mas por prazer sádico. Ele se deleitava em demonstrar seu poder através da eliminação brutal de qualquer um que ousasse desafiá-lo. Durante essa fase de expansão territorial, Marcos Capeta mostrou sua verdadeira face: um psicopata organizado que usava a inteligência para causar sofrimento em escala industrial. Suas ações não eram mais apenas crimes. Eram declarações de guerra contra qualquer um que representasse uma ameaça ao seu poder absoluto. Ele desenvolveu um sistema de controle baseado no terror sistemático. Não bastava eliminar rivais, era preciso fazer isso de forma tão brutal e espetacular que servisse como exemplo para outros.
Marcos transformou a violência em uma ferramenta de comunicação, enviando mensagens claras sobre as consequências de desafiá-lo. Sua crueldade não conhecia limites. Marcos ordenava atentados contra agentes públicos não apenas para proteger seus negócios, mas para demonstrar que nem mesmo o Estado brasileiro estava a salvo de sua vingança. Cada autoridade morta ou intimidada era uma vitória pessoal em sua guerra particular contra a sociedade. O que tornava Marcos ainda mais perigoso era sua capacidade de racionalizar a violência extrema. Ele não via suas ações como crimes, mas como estratégias de negócios. Para ele, assassinar um rival ou intimidar uma autoridade era simplesmente parte do custo de manter seu império criminoso funcionando. A mídia, sempre vida por histórias que vendessem jornais, inadvertidamente se tornou cúmplice na construção do império de Marcos Capeta. Cada notícia sobre seus crimes alimentava sua sede de reconhecimento e fortalecia sua posição no mundo criminoso. Ele havia descoberto que a fama era uma arma tão poderosa quanto qualquer pistola. O programa Linha Direta, da TV Globo, foi um presente para Marcos. O episódio de 12 de agosto de 1999 não apenas documentou seus crimes, mas os transformou em entretenimento nacional. Marcos havia conseguido algo que poucos criminosos alcançam: se tornar uma celebridade do mal, admirado por sua audácia e temido por sua crueldade. Mas a fama trouxe também consequências que Marcos inicialmente subestimou. Quanto mais famoso se tornava, mais a polícia se sentia humilhada por sua liberdade. Cada crime amplificado pela mídia se tornava uma pressão adicional sobre as autoridades, forçando-as a dedicar recursos cada vez maiores à sua captura. Marcos havia se tornado não apenas um criminoso, mas um símbolo do fracasso da segurança pública brasileira. Sua liberdade era uma afronta diária às instituições, uma prova viva de que o crime organizado podia ser mais poderoso que o Estado. Essa posição o transformou no inimigo público número 1 do país. A trajetória de Marcos Capeta até este ponto nos mostra como a inteligência, quando desprovida de qualquer senso moral, pode se tornar uma força verdadeiramente destrutiva. Ele não era um criminoso comum movido pela necessidade. Era um predador calculista que escolheu conscientemente usar seus talentos para causar sofrimento e destruição. Sua história revela algo perturbador sobre a natureza humana, como alguém pode ser simultaneamente brilhante e completamente desprovido de empatia. Marcos possuía todas as qualidades que poderiam ter feito dele um líder respeitado na sociedade, mas escolheu usar essas mesmas qualidades para se tornar um monstro. O fascínio que sua figura desperta não deve nos fazer esquecer da realidade brutal de suas ações. Por trás de cada fuga espetacular havia vítimas reais, famílias destruídas, comunidades aterrorizadas. Marcos Capeta pode ter sido um gênio e criminal, mas era, acima de tudo, um assassino frio e calculista. Esta primeira parte da história de Marcos Capeta nos mostra como alguém pode conscientemente escolher o mal como forma de vida. Mas esta é apenas a metade da história. A verdadeira prova de fogo ainda estava por vir, quando as autoridades finalmente se organizariam para acabar com o reinado de terror do homem que havia transformado o Nordeste brasileiro em seu playground pessoal de violência e morte. Chegamos aos anos 2000 e Marcos Capeta havia se tornado muito mais do que um criminoso excepcional. Ele era o imperador absoluto do crime organizado no Nordeste brasileiro. Seu nome não era apenas sussurrado com medo, era pronunciado com uma mistura de terror e admiração perversa. Ele havia conseguido algo que poucos criminosos na história conseguiram: transformar sua própria maldade em uma marca registrada de poder absoluto. Marcos não estava apenas no auge de seu poder.
Ele estava saboreando cada momento dele. Cada crime que cometia era uma demonstração calculada de sua superioridade sobre o sistema. Cada atentado ordenado era uma afirmação de sua autoridade suprema. Ele havia transcendido a simples criminalidade para se tornar uma força da natureza destrutiva. O que tornava Marcos ainda mais perigoso nesta fase era sua crescente megalomania. Ele não se contentava mais em ser apenas o criminoso mais temido do Nordeste. Queria ser reconhecido como o maior gênio do mal que o Brasil já havia produzido. Essa ambição desmedida o levaria a planejar crimes de uma audácia e brutalidade sem precedentes. Durante este período, Marcos desenvolveu o que pode ser chamado de uma filosofia do crime. Para ele, cada ato de violência era uma obra de arte. Cada plano bem-sucedido era uma demonstração de sua genialidade superior. Ele havia transformado a maldade em uma forma de expressão pessoal e se deleitava com cada oportunidade de demonstrar sua criatividade destrutiva. A arrogância de Marcos havia atingido níveis estratosféricos. Ele acreditava genuinamente que estava acima da lei, não por sorte ou circunstância, mas por mérito próprio. Em sua mente distorcida, ele era um artista cujo meio de expressão era o terror, e cada crime bem-sucedido era uma pincelada em sua obra-prima macabra. Foi durante esta fase de suprema confiança que Marcos Capeta cruzou a linha final que separa o crime organizado comum do terrorismo doméstico. Não satisfeito com o poder que já possuía, ele começou a planejar atentados que visavam não apenas eliminar rivais ou proteger seus negócios, mas causar terror em massa e humilhar publicamente o Estado brasileiro. As escutas telefônicas, autorizadas judicialmente, revelaram planos que chocaram até mesmo investigadores veteranos. Marcos não estava apenas planejando crimes, estava arquitetando uma campanha de terror que incluía explosões em locais estratégicos, assassinatos em massa de autoridades e ataques coordenados contra instalações governamentais. O que mais impressionava nos planos interceptados não era apenas sua brutalidade, mas sua sofisticação técnica. Marcos havia se cercado de especialistas em explosivos, havia estudado táticas militares e havia desenvolvido estratégias que rivalizam com as de organizações terroristas internacionais. Sua ambição havia evoluído para níveis verdadeiramente apocalípticos. Estes planos revelaram a verdadeira natureza psicopática de Marcos Capeta. Ele não estava planejando estes atentados por necessidade estratégica ou financeira. Estava fazendo isso pelo puro prazer sádico de causar sofrimento em massa. Para ele, a dor e o terror de centenas de vítimas inocentes seria apenas o preço justo por sua própria glorificação. A descoberta destes planos mudou completamente a percepção das autoridades sobre Marcos Capeta. Ele não era mais apenas um criminoso extremamente perigoso, era uma ameaça existencial à segurança nacional. Seus planos tinham o potencial de causar mais destruição que muitos atos de guerra, e sua execução poderia desestabilizar completamente a ordem pública no Nordeste. Em 2012, face com a magnitude da ameaça que Marcos Capeta representava, as autoridades brasileiras tomaram uma decisão sem precedentes: mobilizar praticamente todos os recursos disponíveis para acabar definitivamente com seu reinado de terror. A operação que se seguiu não foi apenas uma tentativa de prisão. Foi uma declaração de guerra total contra o império criminoso mais sofisticado que o país já havia visto. A Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Civil da Bahia, organizou uma operação de uma escala e sofisticação que impressionava até mesmo padrões internacionais. Centenas de agentes foram mobilizados, tecnologia de ponta foi empregada e recursos financeiros praticamente ilimitados
foram disponibilizados. Era como se todo o aparato de segurança do Estado tivesse um único objetivo: acabar com Marcos Capeta. O planejamento da operação levou meses e envolveu algumas das mentes mais brilhantes da segurança pública brasileira. Cada movimento foi calculado, cada possibilidade foi considerada, cada escape route foi mapeada. As autoridades haviam aprendido com décadas de fracassos anteriores. Desta vez, elas estavam jogando no mesmo nível de sofisticação que Marcos havia estabelecido. A execução da operação foi uma demonstração impressionante de coordenação e eficiência. Simultaneamente, dezenas de locais foram invadidos, centenas de suspeitos foram presos e toneladas de evidências foram coletadas. Em questão de horas, a estrutura que Marcos havia levado décadas para construir foi sistematicamente destruída. Os resultados foram devastadores para o império de Marcos Capeta. Sua rede de distribuição de drogas foi completamente desmantelada. Seus arsenais foram confiscados, seus soldados foram presos ou mortos, e suas rotas de financiamento foram cortadas. Pela primeira vez em décadas, Marcos se viu completamente isolado e sem recursos. Mas havia uma ironia cruel no resultado da operação. Marcos Capeta, o mestre das fugas impossíveis, havia conseguido escapar mais uma vez. No entanto, desta vez sua fuga foi fundamentalmente diferente de todas as anteriores. Ele não havia escapado em triunfo, havia fugido em total derrota. Sem sua rede de apoio, sem seus recursos financeiros, sem seus soldados leais, Marcos havia se tornado aquilo que sempre desprezara, um fugitivo comum. O homem que se orgulhava de sua superioridade intelectual, agora estava reduzido a se esconder como qualquer criminoso de segunda categoria. Sua genialidade criminal havia sido neutralizada pela primeira vez em décadas. A fuga de Marcos após a operação de 2012 foi completamente diferente de suas escapadas anteriores. Não houve espetáculo, não houve demonstração de superioridade, não houve humilhação das autoridades. Foi uma fuga desesperada de um homem que havia perdido tudo o que considerava importante: seu poder, sua reputação e seu império. Esta mudança de circunstâncias revelou algo fundamental sobre a personalidade de Marcos Capeta. Sua identidade estava completamente ligada ao seu poder criminoso. Sem a capacidade de aterrorizar, sem os recursos para planejar crimes espetaculares, sem o exército de subordinados para executar sua vontade, ele havia perdido não apenas seu império, mas sua própria razão de existir. A operação havia conseguido algo que décadas de tentativas anteriores não haviam conseguido: quebrar o espírito de Marcos Capeta. Pela primeira vez, ele havia experimentado a derrota total, e essa experiência o transformou de predador supremo em presa desesperada. O impacto da operação de 2012 foi muito além da simples prisão de criminosos. Ela marcou o fim de uma era na qual figuras como Marcos Capeta podiam construir impérios criminosos que rivalizavam com o poder do próprio Estado. A sofisticação da operação demonstrou que as autoridades brasileiras haviam finalmente evoluído para enfrentar ameaças deste calibre. Para as comunidades que haviam vivido sob o terror imposto por Marcos e sua quadrilha, a operação representou uma libertação que era quase impossível de acreditar. Famílias que durante anos haviam vivido com medo constante finalmente puderam dormir tranquilas. Comerciantes que pagavam extorsão puderam manter seus lucros. Jovens que eram forçados a trabalhar para o tráfico puderam sonhar com futuros diferentes. O simbolismo da operação foi talvez ainda mais importante que seus resultados práticos. Marcos Capeta havia se tornado um símbolo da impunidade brasileira, uma prova viva de que criminosos inteligentes podiam desafiar o Estado indefinidamente.
Sua queda quebrou essa narrativa e restaurou a credibilidade das instituições de segurança. A mídia, que durante anos havia inadvertidamente ajudado a construir a lenda de Marcos Capeta, agora celebrava sua destruição com o mesmo entusiasmo. Jornais, que antes noticiavam suas fugas espetaculares, agora documentavam a desintegração sistemática de seu império. O bandido mais perigoso do Nordeste havia se tornado uma lição sobre as consequências inevitáveis do crime. Mas a história de Marcos Capeta não termina com uma prisão espetacular ou um julgamento televisionado. Em vez disso, ela se dissolve em mistério e especulação, um final apropriado para alguém que passou a vida inteira sendo uma figura mais mítica que real. Algumas fontes sugerem que ele foi morto em um confronto com a polícia, encontrado em uma casa isolada com 22 orifícios de bala no corpo, um fim brutalmente apropriado para alguém que havia vivido pela violência. Outras indicam que ele continuou foragido por anos, uma sombra patética do império que uma vez comandara. A ambiguidade em torno de seu destino final é complicada pela confusão com outros criminosos que também usavam o apelido Marcos Capeta. Marcos Bonfim dos Santos, responsável por cerca de 20 homicídios no Baixo Sul da Bahia, e Marcos Pinheiro da Silva, outro criminoso habitual, também eram conhecidos pelo mesmo nome. Essa multiplicidade de identidades torna impossível rastrear com certeza o destino do Marcos Capeta original. Talvez essa ambiguidade seja apropriada. Marcos Capeta havia passado tanto tempo construindo sua própria lenda que a linha entre realidade e mito havia se tornado completamente borrada. Seu desaparecimento misterioso apenas adiciona mais uma camada à mitologia que ele havia criado em torno de si mesmo. Independentemente de como sua história terminou, o legado de Marcos Capeta na criminalidade brasileira é inegável e perturbador. Ele demonstrou como a inteligência, quando completamente desprovida de consciência moral, pode se tornar uma força de destruição quase ilimitada. Sua trajetória serve como um estudo de caso fascinante sobre a natureza do mal organizado. Marcos não era um criminoso impulsivo ou desesperado. Era um estrategista brilhante que escolheu conscientemente usar seus talentos para causar sofrimento máximo. Sua história mostra que o verdadeiro mal não é sempre ignorante ou irracional. Às vezes é calculado, inteligente e completamente deliberado. O fascínio que sua figura ainda desperta revela algo perturbador sobre a natureza humana. Existe uma parte de nós que admira a audácia, mesmo quando ela é usada para fins completamente destrutivos. Marcos Capeta conseguiu transformar sua maldade em uma forma de entretenimento perverso, e isso diz tanto sobre nossa sociedade quanto sobre ele próprio. Estudos acadêmicos continuam usando sua figura para analisar questões de segurança pública e criminalidade no Brasil. Sua imagem é invocada em debates sobre políticas criminais, servindo como exemplo do tipo de ameaça que justifica medidas excepcionais. Mesmo morto ou desaparecido, ele continua influenciando discussões sobre crime e punição. A história de Marcos Capeta é fundamentalmente uma tragédia. Não para ele, mas para todas as suas vítimas e para a sociedade que teve que suportar seu reinado de terror. Ele possuía um intelecto que poderia ter sido usado para construir, para criar, para beneficiar a humanidade. Em vez disso, escolheu usá-lo para destruir, para aterrorizar, para causar sofrimento. Sua trajetória ilustra uma verdade perturbadora: que os criminosos mais perigosos não são aqueles movidos pela paixão ou pelo desespero, mas aqueles que aplicam inteligência superior à tarefa de causar dano máximo. Marcos Capeta era perigoso não apesar de sua inteligência, but because of it.
O fato de que sua história ainda fascina pessoas décadas depois de seu desaparecimento mostra o poder duradouro do carisma maligno. Marcos conseguiu criar uma marca pessoal tão forte que transcendeu sua própria mortalidade. Ele se tornou uma ideia, um conceito, um símbolo que continua vivo independentemente do destino de seu corpo físico. Talvez a lição mais importante que a história de Marcos Capeta nos ensina seja sobre a importância de valores morais sólidos. Inteligência sem consciência é uma das forças mais destrutivas que existem. Marcos tinha todos os tools necessários para ser um líder respeitado, mas escolheu ser um monstro admirado. O bandido mais perigoso do Nordeste finalmente encontrou seu fim, seja através da morte ou da irrelevância. Mas sua história permanece como um lembrete assombrado de que o verdadeiro mal nem sempre vem disfarçado de ignorância. Às vezes, vem vestido de genialidade, e isso o torna infinitamente mais perigoso. E por aqui ficamos com mais uma história envolvendo uma figura que marcou o Nordeste. Espero que todos tenham gostado. Confira se já está inscrito no canal, compartilhe. Para seus familiares, um forte abraço e até a próxima.